Danilo Forte, do PMDB do Ceará, que terá até 25 minutos. Senhor presidente, deputado Exalci, querido amigo e defensor das causas manauaras e amazonenses, deputado Átila Lins. Senhoras e senhores deputados, venho a essa tribuna hoje entristecido pelo falecimento do ex-vice-prefeito de Tejuçuoca, terra onde meu pai nasceu, Francisco Teixeira Salles, conhecido como Francisquinho Salles, que aos 77 anos de idade nos deixou. E também o nosso amigo Pedro Lopes, pai de um amigo e irmão nosso em Itapajé, empresário Zé da Penha. Senhoras e senhores deputados, o que me traz a essa tribuna hoje é o dever e a obrigação de, como relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, aqui externar a preocupação e a formatação e o desenvolvimento que nós tivemos à frente dessa relatoria. Primeiramente, agradecer publicamente ao senador Edson Lobão Filho a confiança em mim depositada para que eu assumisse a relatoria e pudesse desenvolver esse trabalho. Um trabalho cansativo e exaustivo, que se iniciou em maio deste ano e que demos a cabo ontem, aprovando o relatório da LDO na Comissão Mista de Orçamento. Na próxima terça-feira, entregaremos esse relatório ao senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, a quem tem a prerrogativa de convocar o Congresso Nacional para apreciação exatamente do relatório final da LDO para 2014 no plenário do Congresso Nacional. E também agradecer a todos os pares, todos que comigo trabalharam nesse trabalho durante a Comissão Mista de Orçamento, tanto nas audiências públicas, como nos debates internos, como nas reuniões do Colégio de Líderes, buscando sempre uma premissa principal, que essa LDO vinha exatamente no sentido de que nós precisávamos dinamizar, nós precisávamos dar celeridade à execução orçamentária. Muito se briga nessa casa para orçamento. Muitas são as necessidades e as demandas de todos os estados da federação e de todos os municípios, buscando na verba pública, buscando no Orçamento Geral da União, um subsídio, um recurso necessário para que a gente possa, através da ação orçamentária, transformar, melhorar, qualificar a vida das pessoas onde elas residem, onde elas trabalham, onde elas se divertem, onde elas passeiam, levando consigo segurança, saúde, educação, todas as demandas da sociedade brasileira hoje, logística, desenvolvimento, infraestrutura, até porque o orçamento da União também é indutor da diminuição das desigualdades regionais e também é alavancador do desenvolvimento econômico e social das regiões mais distintas desse país. Todos nós tínhamos essa preocupação muito clara. E por isso conseguimos fazer um relatório que foi praticamente um consenso entre todos os membros da Comissão Mista de Orçamento. Tanto é que dos 1.082 destaques apresentados, apenas um chegou a ser aí a votação. E aqui quero pedir a todos a oportunidade de poder destacar, principalmente no momento crítico que nós vivemos hoje. As demandas são imensas, tanto é que a juventude voltou às ruas, junto com os setores organizados da sociedade, exatamente para reivindicar uma mudança de postura na política que entendemos todos nós, e a sociedade brasileira hoje avançou para isso, quando reconquistou a democracia no nosso país, quando nós reconquistamos a liberdade de podermos, através da palavra, da ação, da manifestação, dizermos aquilo que nós queremos, aquilo que nós necessitamos e da forma que nós queremos, a transparência na execução dos recursos públicos. E esse clamor precisa ser atendido. E o atendimento dessas demandas necessariamente passam por um orçamento, porque quando se quer mais segurança, se quer mais investimento na área de segurança. Quando se quer mais saúde, se quer mais investimento na área de saúde. Quando se quer uma melhor educação, se quer mais investimento na área da educação. E todas essas demandas passam necessariamente pelo Orçamento Geral da União, que é, sem dúvida, a peça mais importante do Congresso Nacional. Aliás, a obrigação primeira do Congresso Nacional é
elaborar o orçamento e fiscalizar e acompanhar a sua execução. E foi esses princípios basilares que nos orientaram, que deram a condição para que a gente pudesse avançar na elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária para 2014. E diversas são as vitórias, diversos são os objetivos alcançados exatamente em função desse trabalho que a gente conseguiu realizar. Me permite uma parte, deputado? Com todo prazer, deputado Adelins. Deputado Danilo Forte, eu quero aproveitar a oportunidade para elogiar Vossa Excelência pelo trabalho magnífico que fez na relatoria da LDO. Todos nós que somos parlamentares, e alguns com mais mandato, outros com menos mandato, a gente sabe de como se processa esse tipo de negociação. É uma negociação que é feita de forma intensa, você procura harmonizar muitos interesses, o Brasil é um continente, e Vossa Excelência, com muito tato, com muita competência, com muita desenvoltura, conseguiu fazer um escopo do seu relatório que foi apreciado e aprovado, onde foram rejeitadas muitas emendas em função dos acordos que foram feitos, costurados e liderados por Vossa Excelência, conseguiu, portanto, aprovar na Comissão de Orçamento a nossa LDO, que deve vir ao plenário nos próximos dias. Portanto, eu quero cumprimentar Vossa Excelência por esse trabalho. Um trabalho que eu volto a dizer, é um trabalho difícil, é um trabalho porque você cuida dos interesses de uma nação e com muitos interesses e que você precisa conciliá-los para poder trazer ao plenário um projeto que reflita a média da vontade da população brasileira expressada pelos seus parlamentares. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pelo seu trabalho. Obrigado, grande companheiro deputado Adelins. Então, amigos, o que nós percebemos é exatamente que hoje o país inteiro clama por esses investimentos. E aí é necessário que a gente dê condições para que esses investimentos possam acontecer. O Brasil hoje é a 6ª nação mais rica do mundo. E ainda temos grotões de miséria absoluta no país. Ainda temos 8 milhões de brasileiros que não têm um banheiro em casa. Ainda temos uma população de quase 15 milhões de brasileiros que vivem com menos de R$3 por dia. E é exatamente focado na inclusão social, na preocupação de levar a essas pessoas menos favorecidas pelo destino uma condição capaz de nivelarmos, de equalizarmos a felicidade, a vontade, o momento que o Brasil cresce, para que essas pessoas também tenham a oportunidade de participar do desenvolvimento da economia e da sociedade brasileira. E isso se faz através do quê? Necessariamente da implementação do orçamento. Se o orçamento não é implementado pelos convenientes, na parte dos convênios, se os recursos são alocados no governo federal com seus programas para serem executados por estados e municípios, e se esses mesmos estados e municípios não têm condições de executar esses programas, infelizmente, esse investimento não chegará ao seu destino final e ao seu objetivo final, que é exatamente de levar esse investimento exatamente para aquelas pessoas que mais necessitam. E aí o país todo se une e reclama que hoje a mobilidade urbana é um problema nacional. É inadmissível que um trabalhador, uma dona de casa, um estudante, passe 1/3 do seu dia dentro de um transporte coletivo, seja um ônibus, seja um trem, para sair da sua casa e ao seu local de trabalho, ao seu local de estudo. E para isso é necessário que os investimentos aconteçam. É inadmissível que num país que ainda temos grandes demandas na área de saúde, aconteça o que aconteceu ano passado, em que o Ministério da Saúde fez os programas, tinham recursos para serem investidos e esses recursos voltaram para o Tesouro Nacional, voltaram para formatar o superávit primário e para pagar os bancos, que é o setor da economia que mais lucra no país, porque os convenientes, os estados e o município não tiveram condições de executar programas de investimento. Então, exatamente para diminuir essas demandas, exatamente para diminuir esses entraves burocráticos, que muitas vezes impedem uma boa aplicação do recurso para curar um doente, para diminuir o sofrimento do enfermo, para melhorar uma avenida,
para construir um viaduto, um metrô, uma ponte, um túnel, capaz de melhorar a trafegabilidade das pessoas nos centros urbanos, é que nós precisamos entender o momento que esses convenientes estados e municípios também vivem, porque passam por muitas dificuldades. Deputado Isalci, num dado dia de fevereiro desse ano, de 2013, e esse dado não é meu, é da Confederação Nacional dos Municípios, em um só dia, 93% dos municípios brasileiros estavam inadimplentes no CALC. E nós sabemos muito bem que numa sala de aula, quando um professor reprova 1, 2, 3, 5 alunos, a culpa são dos alunos que não quiserem estudar. Mas quando um professor reprova 93% dos alunos, aí a culpa é do professor que não soube ensinar. Então, meus amigos, não pode, nós temos uma burocracia tal que no mesmo dia 93% dos municípios estejam impedidos de firmar convênios com o governo federal, de receber transferências voluntárias, de receber recursos financeiros exatamente para resolver os seus problemas e para encaminhar os programas do governo federal. E é exatamente por isso que nós tivemos uma preocupação clara. Reduzir a contrapartida obrigatória pela lei de responsabilidade fiscal, e que é importante na consagração dos convênios entre a União, os estados e os municípios, mas que muitas vezes esses estados e municípios não tinham condição financeira para essa contrapartida. Pra você ter uma ideia, os reitores das universidades estaduais tiveram aqui em Brasília, mais de 30 reitores, vieram ao presidente Henrique Eduardo Alves exatamente clamar, porque os programas do MEC não poderiam ser executados muitas vezes pelas universidades estaduais, porque essas não tinham recurso para a contrapartida para os programas do MEC. E nós fizemos uma redução drástica exatamente nas contrapartidas, tanto para os estados, tanto para os municípios, como para as universidades estaduais, para que eles pudessem conveniar, e aí sim, os programas do Ministério da Educação, aí sim, os investimentos necessários na infraestrutura urbana, aí sim, os investimentos na educação e na saúde pudessem avançar, exatamente porque nós reduziríamos as contrapartidas e agora o prefeito não tinha que fazer a escolha de Sofia entre o convênio que ele ia encaminhar ou ia adotar. Ou começava vários convênios ao mesmo tempo e depois paralisava as obras ou perdia os convênios porque exatamente não tinha recursos para a contrapartida. Então nós reduzimos isso para 0,1, 0,2, 0,5%, porque é uma quantidade ínfima, pequena, razoável, principalmente para os pequenos municípios, que são os que mais precisam de investimentos. Outra questão também, dentro do CALC, que é a certificação de acompanhamento das unidades da federação com relação à sua adimplência do governo federal, que são 14 itens que precisam ser observados, e muitas vezes o prefeito fica atordoado, porque precisa prestar conta de 14 certidões ao mesmo tempo, e começa a digitar um convênio 8 horas da manhã, quando dá 10 horas da manhã ele não pode assiná-lo, porque o município naquela hora caiu no CALC, está inadimplente com o governo federal, e o prefeito, o gestor, não sabe nem de onde é que vem essa inadimplência. Isso serve para fortalecer escritórios de contabilidade que ficam nas capitais dos estados agora, ganhando dinheiro só para acompanhar o sistema dentro do governo federal, e mais uma vez uma despesa desnecessária para os pequenos municípios. Então nós demos ao CALC a regularidade que é dada da mesma forma para as certificações federais. Quando você vai na Receita Federal, quando você vai no INSS, você tem uma certidão que lhe dá um prazo de 120 dias para você estar ali adimplente nas suas prestações de conta com relação a esses entes. E da mesma forma, agora o CALC também vai ter um prazo, uma certificação de 120 dias para aliviar, né, esse entrave burocrático que muitas vezes impedia que o convênio fosse assinado e que a transferência financeira fosse realizada. Outra questão importante, no sentido de viabilizar recursos para os estados e municípios, foi uma bandeira política que contaminou, que galvanizou todo o Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional que luta por um orçamento impositivo desde o Império, desde quando Dom Pedro I realizou a Assembleia Constituinte de 1824, que naquele momento o poder legislativo brasileiro já queria ter autonomia, acabar esse fisiologismo mais barato que existe da troca de favores numa votação, numa necessidade de uma votação importante, numa imposição autoritária muitas vezes,
que humilha o representante do povo, o deputado ou a deputada, que humilha o representante do Estado, um senador ou uma senadora, em troca de uma votação para poder liberar uma emenda. O orçamento impositivo é a grande vitória da gestão do deputado Henrique Eduardo Alves, que fez disso a sua bandeira na presidência desta casa. E agora nós alocamos no orçamento, na lei orçamentária para 2014, exatamente da forma em que foi acordado o substitutivo do Senado, que deverá ir à votação essa semana, reservando 1,2% da receita corrente líquida do país, exatamente para atender às demandas das emendas parlamentares, para dar autonomia, para dar liberdade aos senhores parlamentares no Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo, com a compreensão do momento que o país precisa hoje, de ampliar os seus investimentos na área de saúde, e nós entendemos isso como uma bandeira principal, até porque é uma casa política e tem sensibilidade para isso, 50% desses recursos, ou seja, 0,6% da receita corrente líquida do país, será para investimentos exatamente na área de saúde. Tanto custeio como investimento, só não para a folha de pagamento de pessoal e benefícios pessoais, exatamente porque isso são obrigações exatamente dos entes federados, tanto estados como os municípios, como a União que é responsável pela folha de pagamento dos seus servidores. Senhor presidente Exalcir, dentro da compreensão do avanço necessário à lei orçamentária, compreendemos que os organismos regionais, tanto as superintendências de desenvolvimento, SUDENE, SUDECO, SUDAM, como os bancos regionais, têm um papel de fomento importante. E era necessário que eles recuperassem, como aqui foi dito pelo deputado Gonzaga Patriota, a necessidade de ter autonomia financeira. É inadmissível que uma estrutura como a SUDENE, que é responsável ainda hoje no Nordeste brasileiro por 68% dos empregos gerados na indústria do Nordeste, ficasse sem ter uma autonomia financeira com relação ao Ministério da Integração Nacional. Então nós criamos para essas superintendências a possibilidade de ter a sua autonomia feita a partir do seu próprio orçamento. E também aos bancos regionais, a preocupação de não servir apenas de agência bancária comercial, mas ter um papel indutor. E aqui ressalvo o papel, a importância que o Banco do Nordeste do Brasil tem para todo o Nordeste brasileiro e especialmente para o Ceará, onde fica a sua sede. É o Banco do Nordeste o alavancador, principalmente dos grandes e dos pequenos empreendimentos, do ponto de vista da geração de emprego, do ponto de vista da distribuição de renda, do ponto de vista do desenvolvimento industrial, econômico e comercial de toda uma região. Então eles precisam se voltar cada vez mais para as políticas de desenvolvimento regional, para diminuir as disparidades. Não pode o Nordeste ter 1/3 dos brasileiros e responder por menos de 15% da produção do PIB nacional. Nós precisamos buscar essa equalização. Nós precisamos industrializar o Nordeste para ter uma alternativa à dicotomia da chuva e da seca. Nós não podemos passar a vida toda dentro de uma política econômica voltada unicamente na esperança de um dia que vai chover, e muitas vezes chove um ano e passa 3 seco, como vivemos agora, a pior seca dos últimos 50 anos, e não temos uma alternativa para a economia poder se desenvolver e crescer. Então precisamos avançar nos projetos estruturantes, precisamos avançar nas obras de infraestrutura, e para isso é necessário que o Banco do Nordeste, que o Banco da Amazônia, que os bancos de desenvolvimento regional cumpram a sua missão fundamental. E também trouxemos para a lei de diretriz orçamentária exatamente esta preocupação. Dentro dos avanços conquistados, nós não poderíamos também entender que o pior dos mundos é você iniciar uma obra estruturante e, em função da ausência de uma lei orçamentária, essa obra ser paralisada. O custo social e econômico dessa paralisação muitas vezes é muito mais aviltante, muitas vezes é muito maior do que se essa obra tivesse tido a plena continuidade. Então seria mesquinho de nossa parte paralisarmos aqueles projetos, aquelas obras que já estão em execução, bem como os programas sociais. Nós não podemos paralisar as ações de uma instituição como a EBSER, que eu tive a oportunidade de relatar a sua criação aqui nessa casa, e que hoje tem melhorado significativamente o trabalho das hospitais de clínicas no atendimento, no suporte ao atendimento à saúde pública de todo o país nas universidades federais. Nós não podemos paralisar um trabalho valiosíssimo
como o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é, sem sombra de dúvida, um dos melhores hospitais universitários do país. Então, esses programas precisam ter continuidade. E não vai ser os deputados e os senadores que vão transformar essa paralisia num prejuízo para a sociedade, num prejuízo econômico e financeiro, exatamente porque quando essas obras paralisam, quando esses programas paralisam e quando eles são retornados, eles retornam sempre. 99% dos casos de paralisação de obras estruturantes no país, quando essas obras retornaram muito mais caras do que quando foram paralisadas. Então é necessário que nós tenhamos também essa compreensão de darmos continuidade às obras estruturantes do país, principalmente a dos programas de aceleração do crescimento. Nós não podemos negar a importância que hoje tem esse programa em alavancar a infraestrutura do país para melhorar a nossa logística, para ampliar a criação de empregos, para gerar para o país uma competitividade, inclusive no mercado internacional, porque todos nós temos consciência que o custo do Brasil é elevado. E para reduzir o custo do Brasil hoje, o que é mais importante nessa construção é exatamente a celeridade na execução das obras estruturantes que o país tanto necessita. Outra preocupação importante também, dentro do suporte dos programas sociais, é o apoio do terceiro setor. Nós não podemos negar a importância que as santas casas e os hospitais filantrópicos têm em dar guarita, dar apoio, dar conforto, dar tratamento a uma população enorme de brasileiros que não conseguem chegar à emergência, à urgência dos hospitais públicos, até pela carência de leitos que o nosso país ainda vive. E as santas casas também têm um papel social importante nesse atendimento. E foi preocupado exatamente com essas instituições filantrópicas, apesar de uma crítica que também é necessária ser feita, porque tem a preocupação com a transparência da execução financeira, para que não dê margem a desvios de conduta tão publicizado, tão divulgado no nosso país, que a gente teve a preocupação de impor normas para essas transferências. E hoje nós exigimos que todos os diretores dessas instituições filantrópicas sejam ficha limpa. Não podemos dar a maus gestores, dar a pessoas que já têm inclusive condenação por má gestão a oportunidade de repetir o erro. Então nós tivemos a preocupação de colocarmos também na LDO a necessidade que os gestores dessas organizações de terceiro setor que venham receber recursos do governo federal também tenham uma postura ilibada e sejam ficha limpa para não incorrermos novamente nesses erros. A outra questão também de dois setores importantes no que diz respeito à cidadania, à valorização do brasileiro. De um lado, os conselhos tutelares, uma grande vitória da sociedade. Os conselhos tutelares que hoje dão os direitos necessários, acompanham os direitos necessários das crianças, dos idosos, dos enfermos, dos especiais. Esses conselhos tutelares precisam existir enquanto instituição. Não basta só a lei criar os conselhos tutelares. É necessário dar a infraestrutura para eles. É necessário que eles tenham uma infraestrutura mínima capaz de dar funcionalidade a esses conselhos tutelares. Então nós tivemos essa preocupação também de trazer para a LDO o investimento para os conselhos tutelares. A valorização da Defensoria Pública da União, os defensores públicos que atendem os cidadãos e as cidadãs com menos recursos no país e que têm uma oportunidade de ter o reconhecimento da sua cidadania, da sua defesa nos fóruns de justiça, através do papel social importante que as defensorias têm em todo o país. Conseguiram o status, nivelando ao Ministério Público da União e as demais carreiras jurídicas do país, mas não tinham os recursos para ter a autonomia financeira necessária. E nós igualamos todos os procedimentos com relação aos demais órgãos das carreiras jurídicas do país. Então a Defensoria Pública da União também tem um papel importante a ser analisado com essa questão. Senhor presidente, partindo para a conclusão do nosso trabalho, temos ainda alguns pontos importantes no que diz respeito à celeridade das liberações financeiras com relação às obras, a transparência necessária nos financiamentos públicos através dos bancos oficiais, e temos as questões que nós tivemos a preocupação de não perder a continuidade na aplicação dos recursos federais, principalmente no que diz respeito
aos programas da segurança pública. O país todo hoje vive um mundo de violência, principalmente nos centros urbanos e no interior do país, estimulado por essa droga maligna que é a proliferação do crack, que destroça as famílias, que destrói os lares, que transforma pais e avós em vítimas da violência de filhos e netos. E é exatamente por isso que nós precisamos da garantia, da continuidade dos programas da área da segurança pública, para diminuir essa violência que campeia pelo Brasil inteiro. E então é um programa que precisa ter suas ações garantidas dentro do orçamento da União. As questões de saúde aqui colocadas, as questões da prevenção. E é inadmissível que a Defesa Civil do Ministério da Integração possa ter uma ação corretiva, possa ter uma ação de recuperação, mas não possa investir através de transferências voluntárias na prevenção. Então, só depois do desastre, só depois do acontecido, só depois de ter feito vítimas, principalmente as populações mais vulneráveis que moram em área de risco, é que o governo pode chegar para fazer o investimento? Não. É necessário que nós tenhamos um trabalho preventivo, sim. É necessário que nós tenhamos a defesa dessas populações que precisam ter a segurança de um local para morar, para viver, para trabalhar, para se locomover, e que muitas vezes ficam à deriva porque não teve um trabalho preventivo nessas áreas. E hoje o Brasil já tem um estudo, um conhecimento de quais são as áreas mais necessárias e mais vulneráveis para as erosões, para os desastres geológicos ou para fraturas que possam acontecer no nosso meio ambiente. Então, para isso, nós tivemos a preocupação também de dar à Defesa Civil do Ministério da Integração a capacidade de fazer os investimentos preventivos. E, por último, ministro, eu não poderia aqui deixar de ressaltar a questão do apoio que essa Casa, o Congresso Nacional, aprovou com relação aos camponeses, aos trabalhadores rurais, principalmente do Nordeste brasileiro, através do Bolsa Estiagem. Todos nós sabemos que as transferências sociais, tanto Bolsa Família como Bolsa Estiagem, foram muito importantes exatamente para suprir a alimentação da população nordestina, principalmente nesse ano de seca que nós atravessamos agora. E, graças exatamente ao Bolsa Estiagem, populações inteiras não se sentiram na obrigação de se humilhar, a se transformar num pedinte, num esmoléu, como era costume de se ver nas fotografias e nas matérias dos telejornais do país, numa época de seca. Garantiu o mínimo de dignidade, mas garantiu o mínimo de conforto e de sobrevivência para essas populações. Aquela história de fazer sopa de sola, de comer calango, de comer rato, graças a Deus, foi banida da história da miserabilidade brasileira. E, com certeza, uma questão importante para dar sustentação financeira a essas famílias foram exatamente os programas sociais a partir do governo do presidente Lula e agora com a continuidade do governo da presidenta Dilma Rousseff, principalmente no que diz respeito ao Bolsa Estiagem. Então, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, teve princípios, teve correções, teve transparência e teve, fundamentalmente, uma preocupação maior. Uma preocupação de fazer com que os recursos da União realmente sirvam para induzir o desenvolvimento, sirvam para transformar a vida das pessoas, porque é na ação política, é na decisão política, principalmente no momento em que a política é renegada, em que a política é aviltada, em que a política é desconsiderada por diversos setores sociais do país, inclusive muitas vezes estimulada por uma crítica anarquista, uma crítica que não leva em consideração sequer a própria necessidade de, na política, melhorar a política. Nós lutamos muito por uma reforma política, nós lutamos muito por uma transformação, porque acreditamos e temos a consciência clara que é na ação política que a gente transforma as sociedades para a construção de um mundo melhor. E eu, deputado Danilo Forte, agradeço a você, deputado Isalci, por ter presidido essa sessão em plena sexta-feira de manhã. Agradeço aos pares que contribuíram no debate nesse grande expediente, e fica aqui mais uma vez a alegria de poder ter conduzido esse relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, procurando aperfeiçoá-lo para garantir uma execução orçamentária capaz de melhorar a vida, a qualidade de vida do povo brasileiro. Muito obrigado, deputado Isalci, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos.
no meu estado de São Paulo.